Os Estados Nacionais e o surgimento do absolutismo. Então, pessoal, no vídeo anterior nós vimos como se formou o Estado moderno. Agora vamos estudar como ocorreu a centralização de poder em diversos países da Europa, a começar pela centralização do poder na Inglaterra. Ao entrar o século XI, as Ilhas Britânicas estavam divididas em 4 reinos. Os celtas ocupavam a Escócia, o Principado de Gales e a Irlanda. Os anglo-saxões, por sua vez, formavam o Reino da Inglaterra. O cenário foi alterado em 1066, quando Guilherme, o Conquistador, de origem normanda, invadiu a ilha e dominou as terras pertencentes aos anglo-saxões. Antes da invasão, Guilherme era duque da Normandia, no atual território da França, e vassalo do rei Franco. Com a conquista, tornou-se também o rei da Inglaterra. Após a conquista da Inglaterra, Guilherme o Conquistador adotou o título de Guilherme I. Durante o seu reinado, ele exigiu que todos os senhores feudais prestassem juramento de fidelidade apenas ao rei, dividiu as terras inglesas em condatos e nomeou funcionários reais, os xerifes, para administrá-los. Além disso, proibiu as guerras particulares entre a nobreza. Com essas medidas, o rei Guilherme submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês. A campanha da conquista da Inglaterra, liderada por ele, foi registrada na famosa Tapeçaria de Bayeux. A Tapeçaria de Bayeux é uma obra de 70 metros de comprimento que descreve em 58 cenas a conquista da Inglaterra pelos normandos, liderados por Guilherme o Conquistador. Atualmente, essa obra está exposta no Museu de Bayeux, na cidade do mesmo nome, no norte da França. Note que a narrativa lembra uma história em quadrinhos. Escola Francesa, século XI. Nos governos seguintes, o poder do monarca tornou-se mais centralizado. Passo decisivo nesse sentido foi dado por Henrique II, fundador da dinastia dos Plantagenetas e responsável por diminuir os poderes da Igreja. Henrique II governou a Inglaterra de 1154 a 1189 e acelerou o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não mais pelos da nobreza. Filho de Henrique II, Ricardo Coração de Leão reinou de 1189 a 1199 e passou a maior parte do seu tempo fora do país lutando nas cruzadas. Nós, cruzados, vamos recuperar o reino de Jerusalém. Devem ir onde os homens falam italiano e continuar até onde falam outro idioma. Viemos por essa estrada para encontrar Belian, o defensor de Jerusalém. Eu sou o ferreiro. E eu, o rei da Inglaterra. Eu sou o ferreiro. O sucessor de Ricardo Coração de Leão foi João Sem Terra, seu irmão, que reinou de 1199 a 1216. Ele também se envolveu em guerras e acabou perdendo parte dos imensos feudos que sua família possuía. Por isso, o rei João ganhou esse apelido. Para custear gastos militares, esse rei determinou sucessivos aumentos de impostos, provocando com isso uma revolta da nobreza, que o obrigou a assinar a Carta Magna no ano de 1215. Nela,
o rei ficava impedido de aumentar os impostos ou mudar as leis sem consentimento do Conselho Geral do Reino, composto por nobres e membros do alto clero. A Carta Magna é um documento muito importante na história, pois ela é o primeiro documento a colocar limites ao poder monárquico e a garantir direitos aos súditos. A nobreza promoveu uma violenta revolta contra a cobrança de novos impostos ordenada por Henrique III, 1216 a 1272, filho e sucessor de João Sem Terra. Henrique III foi obrigado a negociar com os rebeldes. Por sua participação na revolta, a burguesia ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho, que passou a ser chamado de Parlamento. Dele participava uma parcela mais ampla da sociedade, até então excluída, como a pequena nobreza, o baixo clero e os burgueses. Décadas depois, em 1350, a instituição dividiu-se em duas câmaras, a dos lordes, composto pela nobreza e pelo alto clero, e a Câmara dos Comuns, pequena nobreza e burguesia. A centralização do poder na França. Na França, o primeiro rei a conseguir impor a sua autoridade a todos os grupos sociais foi Filipe Augusto, 1180 a 1223. Esse rei conquistou feudos imensos, casando-se por interesse, comprando terras dos nobres e usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder real. Dispondo de uma enorme riqueza que permitiu-lhe formar um exército profissional, ele criou uma estrutura burocrática responsável pela imposição das leis da monarquia aos nobres, membros da igreja e demais súditos. Nesse processo, foram importantes a diminuição dos poderes da igreja e a cobrança de impostos ao clero. Outro importante monarca no processo de centralização do poder na França foi Luís IX, 1226 a 1270. Este rei possibilitou que todo aquele que fosse condenado por um tribunal da nobreza pudesse recorrer ao tribunal do rei e, além disso, impôs uma moeda única para todo o reino da França. Não poderíamos terminar a relação dos reis que contribuíram para o processo de centralização na França sem falarmos de Felipe IV ou Felipe o Belo, que reinou de 1285 a 1314. Este rei deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero também pagasse impostos. Como o Papa se opôs a essa decisão, Felipe IV convocou os Estados Gerais, que em 1302 aprovaram sua decisão. Assim, pouco a pouco, o rei foi ganhando poder e impondo a sua autoridade a todo o reino.